Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Eu sou o Padre Jean Paulo Ruse, pároco da Paróquia de Todos os Santos, em Rua das Artes. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste domingo, 17º domingo do Tempo Comum, nós começamos a meditação sobre o capítulo 6 do Evangelho de São João. E durante praticamente todo o mês de agosto, nós vamos meditar sobre os diversos aspectos, mas principalmente sobre a centralidade eucarística deste importantíssimo capítulo do Evangelho joanino. E bem, hoje nós temos como proposta da Igreja a meditação sobre o famoso milagre da multiplicação dos pães. E eu disse que ele é famoso porque está presente em todos os 4 evangelhos, e é um evangelho, uma perícope bastante comentada. Inclusive, tem estado muito em moda uma interpretação deste evangelho que nós podemos chamar de materialista, porque ele exclui a ação miraculosa e nos traz apenas uma perspectiva humana da multiplicação dos pães. O que seria essa interpretação? Diante de uma dificuldade tremenda, como alimentar 5.000 homens, né, com apenas 5 pães e 2 peixes. Como fazer isso? Aparentemente, 5 pães e 2 peixes, aparentemente não, certamente 5 pães e 2 peixes, é muita comida para uma criança só, mas pouca comida para uma multidão. E quando uma pessoa coloca à disposição da comunidade aquilo que ela tem e partilha, todos conseguem desfrutar das benesses e ainda sobra. Um tinha 5 pães e 2 peixes, outro tinha um pãozinho, outro tinha um peixinho, outro tinha uma torta, outro tinha levado um pouquinho de vinho, e todo mundo partilhando, todos saíram comendo e ainda sobrou. Nós não podemos negar que esta interpretação é muito bonita e traz uma mensagem fraterna, e a fraternidade, ela é um dos elementos constitutivos centrais da nossa fé. No entanto, posso dizer que quase com certeza absoluta não era isso que o São João tinha em mente quando escreveu o Evangelho. Até porque esta visão materialista, ela chega muito perto daquela heresia pelagiana, ou seja, de que nós não precisamos de Deus para resolver os nossos problemas, para nos salvarmos. Basta a boa vontade, basta o esforço humano. E é justamente isto, no final das contas, a interpretação. Diante de um enorme problema, diante de um problema insolucionável, que é matar a fome de uma multidão de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, as pessoas se organizaram com boa vontade, com fraternidade, e resolveram tudo. Provavelmente, a intenção do autor era, inclusive, diametralmente oposta. Era nos mostrar que, diante das dificuldades extremas, não somos nós quem nos salvamos, não é a ação humana quem pode dar conta, mas justamente a intervenção divina. Porque veja o que aconteceu. Como dissemos antes, uma situação impossível. 5.000 pessoas, possivelmente mais, né? São João não usa aquela expressão sem contar as mulheres e crianças, outros sinóticos usam, mas uma multidão de pessoas em que nem 200 moedas de prata seriam suficientes para dar um pedacinho de pão para cada um. Um problema impossível. Problemas como nós também somos sujeitos à nossa vida. Assim como aquelas pessoas estavam ali com toda a disposição para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar com o pão da palavra, você que está ouvindo esse sermão, você que vai à missa nos finais de semana, que
participa da igreja também quer se nutrir do pão da palavra. Mas se é verdade que nem só de pão o homem vive, mas também da palavra, é igualmente verdade que nem só de palavra o homem vive, mas também de pão. Chegou uma hora que aquela multidão ficou com fome. Não uma fome no coração, uma fome no estômago, uma fome biológica. E aquele problema não tinha solução. Nós também, nas nossas vidas, apesar de participarmos da igreja, apesar de amarmos nosso Senhor Jesus Cristo, de procurarmos sermos pessoas boas, também temos problemas graves, sérios, urgentes na nossa vida. E, sei lá, talvez você esteja ouvindo aí, agora talvez não tenha ido à missa, esteja ouvindo a pregação na internet porque está numa depressão terrível, não consegue sair da cama, talvez, sabe, foi à missa hoje, está me ouvindo, mas amanhã sabe que vai ter que matar um leão para poder trazer o pão para casa, pode ter um problema no emprego, pode ter seus sonhos frustrados porque não passou na faculdade, porque não está encontrando trabalho, porque tem alguém doente na sua família, talvez você mesmo esteja doente, ou talvez porque tem um problema moral que não consegue resolver, né? Quem sabe está casado, mas se apaixonou por outra pessoa e está ali na beira de destruir o matrimônio. Talvez tenha uma compulsão por comida, por bebida, por falar mentira. Quantas pessoas são assim, né? Você faz uma pergunta e ela mente, e se depois ela se pergunta por que eu menti, ela nem sabe, sabe? A mentira sai tão naturalmente quanto a verdade na vida de algumas pessoas. Talvez uma compulsão pela masturbação, pela pornografia. Enfim, todos nós temos os nossos problemas reais. E o Evangelho de hoje nos mostra que se nós oferecermos a Deus o mínimo da nossa parte, Ele faz todo o resto. Jesus, de acordo com o próprio evangelista, faz o teste ali para André e Tiago, né? O que a gente vai fazer? E André e Filipe, perdão, diz, olha, tem aqui, né, 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para alimentar essa multidão? E a partir desta insignificância, porque realmente é uma insignificância, há uma desproporcionalidade imensa entre 5.000 pessoas, talvez mais, com fome, e 5 pães e 2 peixes. Assim como há, às vezes, uma desproporção entre os nossos problemas, o nosso pecado, a nossa vontade de melhorar, de ser santo, e a nossa capacidade de resolver os problemas, a nossa capacidade de lutar contra o pecado, a nossa capacidade de ser santo. Não é? Mas Deus transforma aquele pouco que é dado no suficiente e ainda sobra, porque a graça de Deus é superabundante. Né? Se grande é a nossa falha, infinito é o seu perdão. A graça de Deus ela é superabundante. Mas repare o seguinte, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não faz os pães do nada. Ele podia fazer isso? Óbvio que ele podia. Ele podia estalar os dedos assim e brotarem pães, brotarem peixes. Já podiam vir, inclusive, assados e temperados. Ele é todo poderoso. Mas ele não quis fazer isso. E ele não faz isso. Deus nosso Senhor só atua na nossa vida. Deus nosso Senhor só manda sua graça superabundante, sua graça de conversão, sua graça de prosperidade, sua graça de mudança, sua graça de cura, se há um mínimo de correspondência da nossa parte. Santo Tomás de Aquino já dizia que o que a natureza não dá, a graça não supre. Ou seja, se eu desejo que Deus
me ajude a procurar um emprego, eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que gastar sola de sapato, eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar o meu currículo. E é nesta medida que Deus me ajuda. Se eu quero controlar minha compulsão, eu preciso procurar, sei lá, uma ajuda profissional, eu preciso fazer mortificação, pequenos sacrifícios diários para controlar minha vontade, oferecer sacrifícios a Deus, renunciando a coisas que não são tão importantes para controlar minha compulsão. E aí Deus me dá a graça. Se eu quero ir bem na faculdade, eu preciso no mínimo de estudo, ou seja, abrir mão às vezes de baladas, abrir mão às vezes de saídas para estudar. E Deus me dá a graça. Se eu quero me livrar de uma paixão que eu realmente não posso vivê-la porque sou casado, eu preciso me esforçar por me afastar, por não corresponder, por lutar contra aquilo, por tirar esta presença da minha vida. E aí Deus me dá a graça. Se eu quero restaurar o meu matrimônio, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso tentar reconquistar aquela pessoa. Se eu quero perdoar alguém, eu preciso tratar esta pessoa bem, como a tratava antes de ser ofendido, antes de criar a mágoa. E aí Deus tira a mágoa do meu coração. É assim que funciona, meus irmãos. Deus dá graças infinitas, Deus dá graças superabundantes. Nenhum problema, por complicado que seja, nenhuma situação, por impossível que pareça, é maior do que a graça de Deus. Mas a graça de Deus só atua quando nós cooperamos com ela. Então, que Deus nosso Senhor nos ajude a formar a nossa vontade, a formar o nosso caráter, para cooperarmos com a graça. E nessa Santa Missa que você participar, nesse fim de semana, ofereça a sua vida, ofereça suas misérias, ofereça suas dificuldades sobre o altar, sobre a patena, onde o padre consagrará a hóstia, para que Deus comece a trabalhar na sua vida, para que Deus comece a multiplicar os pães, a multiplicar os peixes, a multiplicar a graça sobre você. Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo, uma semana muito abençoada. Salve Maria.